E aí nós chegamos, então, à Constituição de 34, que, quando promulgada, inaugura a segunda etapa da Era Vargas, que é o período constitucional, justamente pela vigência de uma Carta Magna que traz princípios democráticos liberais no seu texto, né, no seu fundamento. Inclusive, tem um dizer do Getúlio que já prenunciava que viria na sequência política da sua trajetória, né, no Brasil como líder de Estado. Ele dizia que ele seria o primeiro revisor daquela Constituição, feita pela Assembleia convocada em 33 e promulgada em 34. É verdade, foi promulgada, né? Então houve todo um processo de votação, uma construção democrática da Carta Magna, mas que trazia alguns detalhes importantes da gente salientar para ti que vai fazer a prova de vestibular e o Enem. Um detalhe que eu gostaria de destacar, e a gente vai entrar no que essa Constituição inova agora, já na sequência, mas é o ponto que ela coloca como um primeiro momento dessa democracia. Ela dizia que os votos seriam diretos, né, para a eleição do cargo presidencial e os demais cargos, porém, no primeiro processo eleitoral, se daria uma votação em caráter indireto, ou seja, não seria o povo que votaria no presidenciável, mas sim uma Assembleia constituída pelo, então, governo, ou seja, pelo Getúlio. E aí 2 nomes vão se arvorar ao cargo presidencial. E aí eu digo que esse é o desespero dos paulistas naquela altura, porque eles imaginavam que essa Constituição e as eleições dariam chance a eles de repente, agora, pela via democrática, chegar finalmente ao poder de novo. Mas quem são os candidatos que vão se colocar nessa disputa? De um lado, Getúlio Vargas, e do outro lado, o seu velho tutor político no Partido Republicano Rio-Grandense, né? Que vai ser Borges de Medeiros. Ou seja, o Brasil inevitavelmente teria, naquele momento, um presidente gaúcho, fosse o Getúlio ou fosse o Borges de Medeiros. É evidente que a história nos mostra, e a gente já sabe disso, é um baita do spoiler, né? Que é o Getúlio que vai vencer por obviedade e vai se tornar presidente do Brasil por vias, entre aspas, democráticas. Né? Eu digo que a votação do Getúlio naquele momento se deu muito por conta da livre e espontânea pressão que se construiu dentro da Assembleia para que esse projeto pudesse ir adiante. Mas, Ricardo, o que mais sobre essa Constituição a gente tem que destacar para o aluno que está nos ouvindo? Essa Constituição aí, né, Ayrton, ela estabelece, então, que o primeiro pleito presidencial vai ser 34, mandato presidencial de 4 anos, e que a partir de 38, a eleição que não teve, né, vou dar um spoilerzinho aqui, aí sim nós iríamos ter eleições diretas, né? Tem tantas coisas para destacar nessa Constituição, né? Mas eu gostaria de pontuar algumas. Eu queria me deter primeiro sobre a questão do voto, né? Essa Constituição determina voto pela primeira vez, né, na história desse país, como dizia o companheiro aquele, né? Pela primeira vez, o voto secreto, cara. O voto secreto, né? Isso era importantíssimo, porque o vídeo que vocês vão assistir, já assistiram, do Ayrton e do Delmar, né? Eles tocaram na questão do voto de cabresto. Né? O voto aberto previsto na Constituição de 1891 é o pressuposto, né, para a prática do voto de cabresto. Porque quando o voto é aberto, né, aliás, eu já vi numa prova, Ayrton, não me lembro se foi da URGS, que eles não usaram o termo voto aberto, eles usaram o termo voto descoberto. Voto descoberto. Mas aí você já sabe como é que os alunos saíram, né? Pô, o professor nunca disse isso, aquela coisa. Voto descoberto. Quem foi que descobriu o voto, professor? Já alguns me perguntaram, né? Voto descoberto. Acharam o voto. Então, se estabelece o voto secreto. Da mesma forma, Ayrton, que tem aluno aí, mas questão assim, a nível escolar, né? Ô, professor, mas o voto não é secreto. A minha mãe diz para todo mundo em quem que ela vota, né? Tem tudo isso, né, meu velho? Porque é aquela questão, quando o voto é aberto, eu sempre faço eu uso muito exemplos do cotidiano, né? Quando tu vai votar, né? Tu chega lá, mostra a tua documentação, vai lá, vota, quando tu retornas,
tu assina o teu nome, Ayrton Munhoz, e recebe o comprovante. Quando o voto era aberto, você não vai assinar só o seu nome. Né? Na ata de votação, você também vai fazer o registro diante de um mesário que vai verificar o voto do candidato. Né? Tu era obrigado a tornar público o voto em quem tu votou. Né? O que permitia o controle do voto pelos coronéis, é lógico. É o voto de cabresto. E agora não. Agora nós temos voto secreto. Né? Continua sendo obrigatório, que é uma coisa, Ayrton, que eu não entendo até hoje, né? Numa democracia, a obrigatoriedade do voto. Né? Vivemos, exerça o seu direito de votar. Não, tu é obrigado a votar. O Estado te obriga a votar, né? Senão ele te pune. Nem que seja com uma multinha de R$3, mas ele vai te punir. Né? Mas tudo bem. Nos Estados Unidos não é assim, né? Mas, e ainda em relação ao voto, foi a redução da idade eleitoral, né? É importante ressaltar, né? Lá na Constituição anterior, na República Velha, a idade eleitoral era 21 anos. Né? Agora nós temos a redução para 18. Né? Essa Constituição também confirmou, né, e deu respaldo para a criação da Justiça Eleitoral, né, que era uma grande preocupação do Getúlio, era em relação às fraudes. Né? Pô, a gente sabia, lá na República Velha tinha a comissão verificadora, que era uma falcatrua, né, com os membros da comissão nomeados por coronéis. Né? Então, aí tu já viu, né? Aí caía voto do bico de pena, a degola corria solta, aquela falcatrua toda. Mas agora não, agora existe um órgão, né, responsável exatamente por fiscalizar o processo eleitoral a fim de evitar as fraudes. Trabalho infantil, né, proibição do trabalho infantil, muito importante. E aí, Ayrton, eu vou deixar para ti, porque, cara, esse ponto eu acho que é um dos mais importantes, que é a questão do voto feminino. E aí sempre tem aquele aluno que vai dizer assim, ó, mas voto feminino não é 34, Ricardo. Voto feminino já tem o Código Eleitoral de 32, né? Então eu gostaria que tu desse uma pincelada nisso aí, para não deixar ninguém com dúvida. Afinal, é 32 ou é 34? Isso. Então, a determinação do voto é 32, mas passa a estar em vigência em 34 pela Constituição, que é inspirada, inclusive, na Constituição de Weimar, né? Que é a Constituição republicana pós-Primeira Guerra da Alemanha, e que tem um caráter liberal, evidentemente, como marca maior. Né? E esse voto feminino é interessante, tem duas coisas acho que é importante a gente observar. Primeiro, o que se constituiu como direito de voto feminino? Existe uma obrigatoriedade de voto para mulheres que exerciam cargos públicos, então mulheres que estavam vinculadas à máquina pública, nos diferentes estamentos dessa máquina, então elas tinham obrigatoriedade de votar. Para as outras mulheres, era eletivo, votavam se quisessem votar. Só em 46 é que o voto feminino se torna como um todo obrigatório. Tá? Antes disso, tinha essa divisão pela Constituição de 34, né, até que foi interrompida pelo Estado Novo, enfim, pela ditadura. Quanto à questão das mulheres votarem, interessante, porque ainda que houvesse a possibilidade de votarem e serem votadas, isso é importante também salientar, não é só de votar, é de também ser votada. A gente tem ali a primeira deputada eleita, inclusive, nas eleições de 34. Mas, para que as mulheres votassem, os maridos ou pais, dependendo, né, se a mulher era casada ou não, deveriam permitir que isso acontecesse. E aí entra uma questão que o Enem gosta muito de trazer à tona, que são as questões culturais, né, e as questões sociais dos diferentes momentos da história. Então, há um sexismo, há um machismo que impregnava a sociedade brasileira, que ainda hoje se mantém de várias formas, mas naquele momento de modo a, inclusive, conduzir e controlar um direito que a Constituição permitia e legava às mulheres. Mulheres que são importantíssimas e que vai, por exemplo, nos ajudar a entender por que futuramente o Jânio Quadros ele vai usar uma vassoura, né, como símbolo da sua campanha eleitoral. Porque nessa sociedade machista, qual era o papel que a mulher deveria ocupar? Ainda que seja verdade que do JK em diante há uma mudança, né, das reivindicações da ocupação do espaço que as mulheres detêm naquela sociedade, principalmente com a modernização ali e com a entrada da indústria de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, enfim, as mulheres começam a galgar novos espaços e fazer resistência, como já faziam antes, né, à questão do próprio moralismo machista. Mas por que ele usa a vassoura? Porque no senso comum a mulher era responsável pela limpeza do lar. Então ele faz uma analogia, né? Vou varrer a corrupção como se varre no lar.
E por que as mulheres? Porque como o voto era obrigatório às mulheres maiores de idade, e elas são a maior parte da população, óbvio que queria chegar nesse grupo e trazer, pela primeira vez, um candidato trazendo o feminino para o lado das propostas de governo e para os símbolos que ele passaria a representar ali. Então, esse é o ponto que eu queria destacar. É permitido o voto feminino, ele só é obrigatório para quem ocupava cargos públicos. A mulher pode votar e ser votada, isso é interessante, e havia toda uma censura moral por parte de famílias que eram muito fortemente patriarcais ainda, e que a mulher tinha que pedir permissão, melhor dizendo, para o marido ou para o pai, para conseguir exercer um direito que a Constituição previa. Ayrton, vou pegar o gancho, né, para dar uma sugestão, aí, principalmente para os amigos que gostam de cinema, né, sobre o movimento feminista, a luta, né, das mulheres pela igualdade política e civil. É um filme muito bom, que já deve ter assistido, creio. As Sufragistas. As Sufragistas. Fica aqui uma dica aí para o amigo que vai fazer vestibular, que quer conhecer um pouquinho mais sobre as origens do movimento. Fica essa dica. As Sufragistas. E eu já aproveito para dizer que no canal, nós temos na nossa playlist, o primeiro top 5 filmes de história que te ajudarão na tua preparação para a prova do Enem do vestibular. Esse filme não estava nesse top 5, mas vai certamente entrar na próxima lista que eu vou lançar ali. Fiquem ligados, muito em breve, mais pílulas aí de dicas para ajudar vocês na preparação. Agora, voltando aqui à Era Vargas, temos a Constituição promulgada, Getúlio presidente, os governos estaduais organizados, e aí nós chegamos à característica maior que eu ressaltaria para vocês que vão fazer a prova do Enem e os vestibulares, tomarem cuidado. Qual é a maior marca desse período? A maior marca é a bipolarização política. Nós literalmente teremos dois campos distintos tomando protagonismo nas disputas políticas dentro do Brasil. De um lado, nós temos uma das forças capitaneadas pela AIB, do outro, a chamada ANL, e que são reflexos do que no mundo acontecia. Né? Nós tínhamos no mundo uma disputa política bastante voraz entre o comunismo, oriundo, então, da União Soviética, nascente do pós-revolução russa, e do outro lado nós temos, então, o mundo ocidental capitalista, né, protagonizado pelos Estados Unidos, pelos países europeus, tentando combater esse processo. Os Estados Unidos se valem da sua democracia como bastião do enfrentamento ao comunismo. Mas a gente sabe que a década de 30 sofrerá o erguimento dos regimes totalitários de extrema-direita, os regimes do nazifascismo, e que vão combater o comunismo como ordem do dia, como uma das principais premissas. Então, o pensamento totalitário, a que Vargas, inclusive, vai admirar de várias formas, a gente vai falar disso também, e o comunismo polarizam o debate político internacional. Como é que isso se reflete no Brasil? Como eu disse, a AIB de um lado, a ANL do outro. Diz para nós, Ricardo, o que a AIB e a ANL representam, suas lideranças e o que defendiam? A gente está falando sobre o governo constitucional, né? Mas eu gostaria de reforçar que a AIB ela se forma ainda no governo provisório. Ela não nasce como AIB, eu lembrei agora, Ayrton, né? Ela surge como Sociedade Paulista de Estudos, né? Mas que vai acabar se tornando, né, um grupo político. Né? Não podemos também utilizar a terminologia partido, né? É um grupo político, uma corrente ideológica criada por um escritor, né, jornalista e político, Plínio Salgado, né, muito simpático ao fascismo italiano. Né? E esse grupo, cara, ele se fortalece, né? Ele cresce muito nesse período, cresce rapidamente. Né? Registros oficiais, Ayrton, apontam cerca de 400 mil membros. Né? É uma estupidez. Eu acho esse número muito assustador. Né? 400 mil membros. Extraoficialmente, tem historiadores ou jornalistas que gostam de história, que chegam a dizer que se aproximou de 1 milhão no Brasil todo. Mas o que importa é que é um grupo de muitos ex-modernistas, inclusive, o pessoal lá do movimento modernista,
movimento verde-amarelo, movimento das antas, né? Movimento futurista, acabam, né, se associando ao integralismo, ação integralista brasileira, e que, cara, eles têm não só um lema, mas o lema deles era muito interessante, né? Faz lembrar, inclusive, o lema do próprio fascismo, né? Que é fascismo, correto? Né? O fátio. Né? O lema fascista era crer, obedecer e combater. Aí o cara fica no vácuo, né? Como assim? Aí tu fala, né? Crer no Estado, obedecer ao Estado e combater pelo Estado. Né? Inspirado nesse lema fascista, vem o famoso Deus, Pátria e Família. Né? Esse grupo, inclusive, tem uma saudação, né? Que é muito parecida com a saudação nazista, né? Do Heil Hitler, que é Anauê, por incrível que pareça, uma palavra de origem, né, indígena, tupi, né, que é mais ou menos, você é meu irmão, né, você é meu familiar. Tem uma simbologia, né, que é a letra grega sigma, né, que significa ou simboliza somatório, né, simboliza o integralismo, né. Os integralistas, a ação integralista brasileira, a AIB, ela é completamente crítica à democracia, ao regime democrático, ela é crítica ao liberalismo, cuidado, não ao capitalismo. O aluno confunde isso direto, né? Quando tu diz que os caras eram críticos do liberalismo, capitalismo é uma coisa, cuidado, né? Eles não são anticapitalistas, muito pelo contrário, eles são antiliberais. Eles defendem um governo intervencionista, um Estado forte, um Estado autoritário, ou seja, o projeto político dos integralistas para o Brasil é o estabelecimento de um regime semelhante ao fascismo italiano. Integralismo. Ele é um reflexo da extrema-direita totalitária europeia em solo brasileiro. Né? E o que assustou foi, né, a adesão a esse movimento, o crescimento rápido, né? Já em 32. E o Getúlio vai ser... Uma observação só uma observação que, como a história ela acaba tendo capítulos, né? Eu sempre digo que a história nunca se repete, mas a gente tem, às vezes, um saudosismo pela não compreensão do passado, e essa é uma falha da nossa educação, inclusive. A gente tem o saudosismo do que não conheceu, do que não compreende o que foi. Tivemos recentemente aí a tentativa em São Paulo de resgatar a IB, né? O saudosismo sobre o que seria o ideário da IB. E aí, na entrevista que fizeram com um desses apoiadores, ele trazia máximas como sendo as máximas defendidas pela IB, que quem conhece história, como vocês conhecem e nós aqui estamos abordando, sabe que não estão de acordo. Eles diziam que a IB queria jogar o jogo democrático. A IB, como representante do fascismo, defendia um Estado forte, centralista. Inclusive, eles tinham uma grande simpatia pelo Getúlio, ainda que Getúlio não fosse da IB, essa é outra confusão que muito se causa, né? Não era da IB, ele não era vinculado à IB, mas ele tinha a simpatia da IB porque ele era um líder que se colocava de modo austero, um líder forte, que defendia um Estado intervencionista, condutor. E um líder que fazia isso dentro das regras do capitalismo. Então, como o Ricardo bem disse, eles eram antiliberais e anticomunistas. Antiliberalismo não é ser anticapitalismo, é ser contra a não intervenção do Estado na economia. O que defendia a IB? A intervenção do Estado na economia, a condução do Projeto Nacional de Desenvolvimento pelo Estado. Certo? Então, isso é importante salientar. O Ricardo chamou a atenção para o sigma, símbolo que representa unidade, falou ali do Deus, Pátria e Família, que é o grande lema, né? O Anauê, que é a identidade, então, nesse grupo. E eu ressaltaria também os uniformes, né? Todos eles se uniformizavam. Havia como um pilotão, né? Um grupo paramilitar, havia uma organização hierarquizada dentro dessa associação de diferentes grupos que formaram a IB, que bem lembrou o Ricardo, não era um partido, era uma eu diria que era uma agremiação
fruto da associação de diferentes grupos que vão, então, defender um ideal em comum, que seria o ideal inspirado no pensamento fascista. Tanto que, se tu pegar as imagens, a gente vai ter isso agora aqui, entrando provavelmente para vocês aí, a imagem de uma sede da IB, onde numa ponta a gente tem a bandeira com o signo e na outra a gente tem a bandeira do nazismo alemão, claramente mostrando a associação de ambos os ideários políticos. O que aquele contexto não era de se espantar. Afinal de contas, o mundo virou de cabeça para baixo com a crise de 29, o liberalismo teria sido malfadado em conduzir os negócios econômicos do sistema capitalista e era necessária uma solução. Para os democratas americanos, a solução veio com o estado de bem-estar social através do New Deal de 33, lá de Roosevelt. Enquanto que nós temos na Europa Ocidental, sobretudo região da Alemanha e Itália, regimes extremistas que vão passar a ter no Estado a salvaguarda de toda essa hecatombe econômica que havia cometido aquela realidade. Principalmente uma Alemanha que vem das agruras do Tratado de Versalhes do pós-Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a IB ela simboliza essa forma de tentar solucionar, primeiro, a crise econômica, devolvendo a altivez do desenvolvimento nacional, segundo, combater a grande mazela naquele momento, que era o comunismo, que na crise econômica do sistema capitalista crescia a passos largos. Basta lembrar que o primeiro partido nacional que a gente tem no Brasil, na República Velha, é o Partido Comunista de 22, que era forte, cada vez mais entranhado, divulgado e representado pelos setores populares. Então, óbvio que era uma força política existente a que se queria contrapor. Inclusive, falando aí da esquerda comunista, nós vamos ter a ANL. Tá? E a ANL também é um conglomerado de pequenos grupos de luta contrária ao status quo, então ao governo de Getúlio, e mesmo à própria EIB. Defendiam o combate ao imperialismo, né, do capital, do latifúndio, o nacionalismo de empresas estrangeiras, uma emergencial reforma agrária a ser promovida no Brasil, como a suspensão do pagamento da dívida externa e dos altos juros, que desde a República Velha haviam sido arrolados, lá do Fundo Iloa, né, criado pela política de valorização, a política de valorização artificial do café, e mesmo o ideário maior, formar um governo popular. E daí a oposição ao Getúlio. Porque o que dizia um dos grandes líderes da ANL, não era o presidente oficial, mas era o presidente de honra, que é o Luiz Carlos Prestes, né, um ex-tenente. O que dizia o Prestes? Getúlio é muito do mesmo. Nós estamos tirando do poder um cafeicultor e estamos colocando um latifundiário gaúcho, um pecuarista. Ou seja, trocando 6 por meia dúzia. O que, de fato, o Brasil precisa de um governo que entenda a sua sociedade, que enfrente a desigualdade e que construa alternativas para isso, trazendo o povo para dentro das decisões políticas e para o protagonismo, né, governista, o que até aquele momento não havia acontecido. Sobre a ANL, o que tu comentarias, Ricardo? Um fato curioso para começar, né? Luiz Carlos Prestes, agora sim podemos falar em Luiz Carlos Prestes, né? Fortemente influenciado pela doutrina marxista, né? Já fortemente influenciado pela Comintern, pela Internacional Comunista, né? Inclusive, quando ele regressa ao Brasil, né, ele já regressa, inclusive, com agentes da Internacional, como a própria esposa, mesmo ele entrando como José e ela como Maria, com documentação falsa, né? Que teoricamente deveria ser um casamento falso, mas aí vem toda aquela questão do romance, que de fato viveram como marido e mulher e tudo mais, né? Mas o engraçado, cara, é que o movimento ele vai ganhar força, de fato, quando está ocorrendo um evento que ocorre em São Paulo, se eu não me engano, era a comemoração de aniversário da primeira revolta tenentista, né? Se eu não me engano, 5 de julho, né? Que era uma alusão à revolta do Forte Copacabana, lá em 22, né? E ali vai ser lido o manifesto de autoria do Luiz Carlos Prestes, né? Que é uma espécie de discurso da Praça Vermelha, lá, né? É uma espécie de anúncio das teses de Abreu do Lênin, né? Uma convocação, né? Para lutar contra o governo. E o cara, os nossos amigos aí que estão nos assistindo, eles conhecem a história.
O cara que leu o discurso do Luiz Carlos Prestes não foi ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, né? Aquele cara já nasceu dando golpe no enfermeiro que fez o parto da mãe dele, né? Mas quem diria que Carlos Lacerda tem em suas origens, né, os pressupostos do marxismo, né, ideologias de esquerda, que ele acreditava ser a única solução para o Brasil naquele momento, né? Então, nós temos uma outra coisa importante, Ayrton. Quando a gente diz, tá, que a AIB era de direita, né, e a ANL era de esquerda, tá, até aí tudo bem, de fato. Mas, a AIB é nazifascista, tudo bem. Aí vem o problema. A ANL representa o comunismo. Cara, quando tu analisas os membros, né, da ANL, tu vai ver que é um grupo de esquerda, de fato, mas que ali tem comunista, ali tem socialista, até mesmo anarquista, progressista. Então, ele é um grupo intelectuais. Tem setores liberais e tenentes. Exatamente. Né? Militares. Então, ele é heterogêneo. Né? Nós vamos cair em erro se a gente afirmar que a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, era um grupo de orientação comunista. Né? Nós tínhamos comunistas entre os segmentos que formavam esse grupo, mas cuidado, muito cuidado. Né? E com uma proposta de reforma agrária, não vão pagar dívida externa, aquela coisa toda, né? E de oposição ao Getúlio. De oposição. Mas no mesmo ano em que foi fundado, né, Ayrton, vai acabar. Né? Porque Getúlio Vargas vai colocar a ANL na ilegalidade, né? Na clandestinidade. E aí vem um evento que eu vou deixar aí para te abrir, né? Que foi a tentativa frustrada. Né? Eu me dá vontade de rir porque dentro dos episódios da Intentona, né, que foi uma tentativa frustrada de derrubar o Vargas e tal, me parece que o episódio mais duradouro foi no Rio Grande do Norte, né, que durou 13 horas. Ou seja, a tentativa de se implantar um governo não comunista, tá, mas de esquerda e nacionalista. O Ayrton vai falar um pouquinho mais aí para vocês. A nossa gloriosa Intentona. O que vai acontecer? Como desdobramento da leitura, né, como fez menção aí o Ricardo, do manifesto, então, do partido, ou da ANL, nós temos o Vargas, né, se organizando, se articulando, ele que há muito já vinha observando o crescimento da ANL. A ANL estava presente em boa parte dos estados brasileiros, tinha um grupo expressivo de correligionários, porque, como o Ricardo bem disse, a ANL, né, a Aliança Nacional Libertadora, é uma aliança do Brasil, né, para libertar-se dos grilhões das oligarquias a que Getúlio representava, na crítica feita pelo próprio Prestes. Pois então, após isso, dado o crescimento da ANL e dado a manifestação feita publicamente pelo grupo, nós temos Getúlio se valendo da Lei de Segurança Nacional, que é aprovada em abril de 1935 no Congresso, para embargar na ANL, ou seja, ele decreta o fechamento imediato de todas as sedes da ANL no Brasil. A resposta veio na sequência, que foi esse levante totalmente desconjuntado, desincronizado, sem uma organização que promovesse uma unidade de ação, que começa ali no Rio Grande do Norte, né, Natal, depois chegando ao Recife, por fim ao Rio de Janeiro, mas que é apastelado, aquartelado, ou seja, é derrubado. O movimento não passou de um motim, né? A Olga Benário é presa, o próprio Prestes é preso, o Prestes é condenado a 10 anos de cárcere, a Olga Benário acaba sendo deportada, né? O Getúlio entrega a Olga Benário para as forças do nazismo, a Gestapo, que era a polícia política nazista, e o fim dela, a gente sabe, tem um filme, inclusive, da Olga, filme brasileiro, muito bom, em que mostra, né, o fim dela é a câmara de gás, ela é executada como parte da solução final, junto com outros tantos milhões. Logo após ter dado à luz, né? Ela é grávida. À luz, né? Anitta Leocádia, que vai ser filha do Prestes, depois a mãe do Prestes, tem uma epopeia interessantíssima, né? Elas resgatam, tem toda uma comoção internacional para que elas tivessem o ganho de guarda, elas conseguem, vão para o México, depois vêm para o Brasil. Inclusive, a Anitta Leocádia, ela é química de formação e historiadora.
com vasta bibliografia escrita, né? Interessante, uma figura importante, né, da história viva do Brasil. Agora, o que vai acabar acontecendo no desfecho disso? O Getúlio criou um fantasma. Ele criou uma ameaça que vai caber muito bem ao dispor do seu projeto político. Porque, afinal de contas, o Ricardo já tinha nos dito, em 38 teríamos eleições. Inclusive, nessas eleições, um dos candidatos era o Plínio Salgado, seria o Plínio Salgado, um dos candidatos futuros. E o que vai acontecer é que, se aproximando das eleições, um ponto interessante que a Constituição de 34 não permitia a reeleição. Então, o Getúlio inevitavelmente sairia do poder. Ele precisa de um artífice, ou seja, de uma desculpa, de uma causa, para que ele possa permanecer à frente do Estado. Qual é a causa que ele usa, o embuste que ele constrói, que, digo mais, tem uma reminiscência, uma herança histórica até os dias de hoje, essa narrativa, que é a ameaça comunista. Naquele momento faz... Perigo vermelho, que naquele momento faz um certo sentido, porque a gente está falando do momento onde o comunismo internacional era muito forte, mas que hoje, literalmente, é uma memória deturpada de um período que já não existe mais, que é um período da Guerra Fria, né, quando nós temos ali a bipolarização ideológica. Obviamente, esse discurso ainda é vivo no Brasil, ele é capitaneado por aqueles que oportunistamente buscam o poder, mas na prática, obviamente, ele é inexistente. A segunda maior economia do mundo que joga as regras do capitalismo é a chinesa, após os Estados Unidos. E, obviamente, por conta disso, dizer que hoje haveria uma intenção de construção do comunismo daquela forma tradicional, clássica, como se pensou os regimes durante a Guerra Fria, é, no mínimo, falacioso, para não entrar aqui em algumas outras palavras de baixo calão. Mas o fato é que o que o Getúlio faz? Ele vai explorar politicamente, né, essa narrativa da ameaça comunista. E aí, como não falar, né, no famoso Plano Cohen, né? O Plano Cohen, que seria o plano suposto de invasão comunista do Brasil, para derrubar todos os governos constituídos e em vigor, para a instalação do modelo comunista de Estado. Eu digo comunista de Estado, parece contradição, é que a gente sabe que o comunismo, naquele momento, ele tinha como premissa o socialismo à frente do poder para a transição, então, final, que seria o estágio comunista. Então, a gente costuma dizer que os partidos são comunistas, ainda que o governo seja de prática socialista. Mas a ideia era isso, construir o comunismo, né, em última instância, no Brasil. Esse Plano Cohen foi redigido por um capitão integralista que trabalhava na guerra. Que interessante, né? De nome, qual era o nome dele? Um capitão que escreve naquele momento, redige algo que acho que nem ele acreditava que poderia ter algum eco, mas que é encorajado politicamente e que vai acabar gerando o golpe que nos levará ao último episódio da Era Vargas, que é o Estado Novo. O capitão é o Olímpio Mourão, ele que vai ser... Ricardo, o que ele é do nosso... Qualquer coincidência, né, qualquer relação com o nosso atual vice-presidente não é uma mera coincidência, né? Olímpio Mourão Filho, capitão, né, do Exército e membro ativo, né, da AIB, né? Então o cara era um integralista, né? Um fascista. Ayrton, vale lembrar que, se o pessoal ainda não conseguiu inferir, né, o que o Ayrton está tentando nos colocar, e eu acho muito importante, o Getúlio usa a intentona comunista, que foi uma tentativa para destituí-lo do poder, ele usa a favor dele. Né? O próprio Estado, né, getulista, né, enfatiza, usando muito o jornal, o rádio, do perigo vermelho, né? Olha, que o Brasil estava no radar do comunismo internacional. Né? Inclusive, Ayrton, mais a título de curiosidade, né, é nessa época, né, que surge a expressão, né, o comunista comedor de criancinha. Né? Porque, inclusive, as mães, né, quando o filho, porventura, viesse a desobedecê-la, ela não vai mais chamar o velho do saco ou o bicho-papão. Ela vai dizer, eu vou chamar um comunista que está parado aqui na frente de casa. A criança já ia deitar, tomar o banho dela, e aquela maravilha toda, né? Tamanha era o medo, né, e a ojeriza sobre uma suposta nova investida. Né?
O Brasil, assim, ó, está na lista do radar do comunismo internacional. Ou seja, vai ter de novo. E o Getúlio está avisando, né? O Getúlio está avisando. E aí, agora, tu imagina o chefe do Estado-Maior, né, o general Góes Monteiro, né, em rede nacional, né, ele faz um pronunciamento, chefe do Estado-Maior, que o governo brasileiro interceptou, né, um documento que tem remetente, né, a Internacional de Moscou, que deveria chegar às mãos de um suposto agente soviético infiltrado no Brasil, o agente de codinome Cohen. E aí, quando tu lê o documento, meu velho, tá ali, ó. Getúlio avisou, o velhinho avisou, ele já estava dizendo que teria uma nova investida no Brasil. Importante ressaltar, né, Ayrton? Nomes são citados nesse documento. Coincidentemente, nomes de adversários políticos do Vargas, né? E se citava, inclusive, os candidatos, os futuros candidatos à presidência, né? E descrevia, inclusive, como seria o evento, né? Com igrejas sendo destruídas, incendiadas, né? Com bens sendo confiscados, os presos, olha o folclore, os presos seriam libertados das prisões, né? Ocorreriam tribunais de execução, burgueses empresários seriam sequestrados e executados, ou seja, é o caos, né? É o caos, é a barbárie. A barbárie vai se instalar no Brasil. E é claro que, diante dessa possibilidade, o que o povo espera? O povo espera que o chefe de Estado faça algo. E aí, Ayrton, o que ele faz diante desse contexto? Bom, e aí ele vai decretar que o Brasil está num estado de emergência. Com o estado de emergência, ele suspende a Constituição, se investe de plenos poderes e outorga uma nova Carta Magna sob o auspício, os cuidados do povo brasileiro. Então, ele está fazendo aquilo não é por um desejo político de poder, mas é para salvaguardar a liberdade do povo e conseguir combater eficazmente a ameaça comunista. Literalmente, Getúlio, neste momento, vai se autocoroar como grande chefe de Estado, culminando no seu projeto de poder, que era a ditadura personificada nele próprio. Vale lembrar, aí, desculpa te interromper, né? No primeiro momento, o Getúlio precisava o decreto do estado de sítio, o estado de guerra, ele precisa ser aprovado pelo Congresso. O Congresso aprova, lógico, né, diante da iminência de uma revolução comunista. Uma vez aprovado o estado de sítio, e é bom lembrar, né, quando se aprova o estado de sítio, os direitos constitucionais são suspensos. Né? E aí, qual é a primeira coisa que o Getúlio faz, Ayrton? Não tinha condições nenhuma de haver um processo eleitoral naquele contexto. Então, as eleições de 38 são suspensas. Suspensas. Aqueles nomes citados no suposto documento, ele já começa, muitos políticos, ele já começa a caçar o mandato dos caras. Né? Eram parlamentares, muitos deles, né? Inclusive. Né? E aí vem o que eu acho o apogeu, né? Que eu acho a coisa mais incrível, né? Que eu digo para o pessoal aí, o Getúlio é a única personagem histórica que eu conheço que deu um golpe nele mesmo. Né? Porque o cara aí ele suspende a Constituição, fecha o Congresso, né? E impõe e outorga. É a segunda vez que nós vamos ter uma Constituição outorgada. Né? Onde a própria Constituição transfere para o Executivo, né, para o chefe do Executivo, plenos poderes. Então, eu costumo dizer, Ayrton, com a outorga da Constituição de 37, que depois agora o Ayrton vai te explicar por que ela é chamada polaca, né, a partir do momento que o estado de sítio é aprovado, que as eleições são suspensas, que começam as cassações, que o Congresso é fechado e a Constituição é outorgada, cai o presidente Getúlio, mas ascende o ditador Vargas. Ele deu um golpe nele mesmo.
E o pior, e o mais interessante, respaldado, é o único golpe de Estado que eu conheço, respaldado por uma Constituição. Ele era um ditador legal. Francisco Campos vai ser o redator da Constituição, Redator né? da Constituição. Exatamente, né? Um redator da Constituição que literalmente determina, em linhas gerais, como o Ricardo bem já colocou, o início de uma ditadura, produzida pelo Getúlio, chamado Estado Novo, que faz alusão, o termo Estado Novo, para ti que vai fazer vestibular, ele faz alusão ao governo português, do Salazar, do Marcelo Caetano, que é um governo que se colocava como novo, né? Então, o Estado Novo português. Então, se inspirado nesse ideário, nós temos o Getúlio trazendo as premissas do fascismo, a quem ele é muito simpático, para dentro deste momento político do Brasil. Essa Constituição é interessante porque ela vai suspender os direitos políticos, ela vai dar início a um processo de cassação. O Congresso é fechado porque a linha investigativa do governo identificou agentes comunistas infiltrados dentro do Congresso, então ele não poderia estar aberto, evidentemente, tinha que ser fechado, parte da manobra golpista. E, detalhe, ele suspende, ele extingue os partidos políticos do Brasil. Ele extingue todos os partidos políticos do Brasil. Tinha a Frente Negra em São Paulo, muito forte, é desmantelada, e a gente tem agora a IB, lembra dela, que eu disse que muito admirava o Getúlio, sendo alvejada por essa medida, porque agora a AIB literalmente ela é desfeita. E aí tem um episódio, já te passo a palavra, que é a intentona integralista, que poucos lembram e quando vem em prova, por vezes são pegos de surpresa. Tá, eu sei a intentora comunista lá em 35, tá aí a integralista de 38. Então, os integralistas se sentiram fortemente traídos pelo ideário que defenderam e apoiaram com Getúlio, esse Estado forte. O que eles fazem? Tentam um levante, que é totalmente malfadado, né, Ricardo?